Essa expressão aqui, ela também é chamada, se vocês quiserem fazer uma pesquisa, ela é chamada de teorema do transporte de Reynolds, que ela representa o quê? Representa o transporte de uma propriedade extensiva N qualquer, à medida que um dado sistema atravessa um volume de controle, à medida que uma quantidade de massa está atravessando um volume de controle. E essa propriedade N ela pode ser qualquer coisa, qualquer propriedade extensiva do sistema, como massa, como energia total, como quantidade de movimento linear, como quantidade de movimento angular. E aí, quando a gente substitui, né, associa essa propriedade N à massa, a gente sabe que a propriedade intensiva, o Nzinho aqui, vai estar associado a massa sobre massa, que é igual a 1. Então, substituindo aqui, ó, Nzão por massa, Nzão por massa, Nzinho por 1. Então, essa é a minha expressão, é a minha equação de conservação de massa na forma integral. O que é que eu tenho mais a considerar? A minha lei de conservação de massa ela diz o quê? Que a variação de massa de um sistema é igual a zero. Então, dm dt para o sistema é igual a zero. Então, eu ainda posso colocar o zero aqui para simplificar a minha expressão de equação integral de conservação de massa. O que é que eu posso fazer ainda? Né? Se eu tenho uma condição de regime permanente, as propriedades não variam com o tempo. Logo, dm dt do volume de controle também é igual a zero. E aí eu fico apenas com essa expressão aqui sendo igual a zero. Se eu tiver ainda uma condição de escoamento incompressível, onde a densidade não varia, o que é que eu posso admitir aqui? Eu posso remover nessa densidade, ela passa a ser uma constante em relação ao dA. Então eu posso remover ela da integral e trazer ela aqui para fora. E se eu dividir tudo por densidade, né, eu vou ter apenas a integral ao longo da superfície de controle de VDA. Isso vai me dar uma expressão em termos de vazão volumétrica. Aqui a gente tem uma aplicação inicial, onde a gente precisa, no caso, avaliar a vazão volumétrica para o escoamento abaixo, considerando o perfil de velocidade descrito. Então essa aqui é uma condição de escoamento anular, né, um escoamento que ocorre entre duas tubulações, no espaço, né, entre duas tubulações. Eu tenho uma tubulação concêntrica, outra, e aí entre essas duas tubulações vai haver um escoamento e eu quero avaliar a vazão desse escoamento à medida que eu conheço o perfil de velocidade desenvolvido. Então essa expressão aqui ela está representando o perfil de velocidade, né, o Uzinho em relação a R, e a minha vazão ela vai ser a integral de VdA, né, a minha vazão volumétrica. Como eu vi, né, na expressão, considerando regime permanente, considerando escoamento incompressível, essa vazão vai ser a integral de VdA. Que no caso, a minha velocidade é o R e o meu dA é isso aqui, ó, 2πr dr, é no caso o meu diferencial de área. E essa integral é aplicada de onde? De RI até R0, né, do raio interno, que está aqui representado, até o raio externo, que está aqui representado. Então, quando eu faço essa integração, eu chego nessa expressão aqui, e substituindo os valores eu consigo avaliar a vazão volumétrica do escoamento nessa situação aqui. Aqui eu tenho uma segunda aplicação também de avaliar uma vazão volumétrica para escoamento na secção 1, que é essa secção aqui, ó. Então esse aqui é o meu volume de controle, aqui é a minha secção, a minha área, né, o plano da minha área, onde eu vou estar avaliando velocidade, observando que aqui, né, considerando essa superfície de controle, eu vou ter uma entrada. Então, consequentemente, a gente vai ter, né, pela nossa expressão, um valor negativo. Então, a minha vazão vai ser a integral de 0 até h de UdA, né, de VdA. No caso, U é minha componente de velocidade, onde para esse tipo de perfil linear, a função U, né, U como uma função de y, ele pode ser representado dessa forma, V vezes y sobre hi. Quando eu substituir essa expressão na minha integral, eu tenho essa expressão aqui. E aí a gente observa que nessa expressão, né, eu vou ter aqui esse produto de izinho com o izinho do dA vai dar negativo, né, porque é uma entrada. E aqui eu vou ter a minha expressão de vazão, né? No caso a vazão vai ser igual a menos VW h ao quadrado sobre 2 sobre h. Depois que eu integrar, né, e substituir aqui os limites dentro da minha integração. E aí eu tenho minha expressão final para vazão para esse tipo de escoamento. Aqui eu tenho uma terceira aplicação, onde eu preciso definir a velocidade máxima dessa entrada aqui,
à medida que eu já conheço quais são as velocidades das duas saídas. Então aplica a equação de conservação de massa, né? De forma que essa integral aqui, eu já sei que ela tem um valor positivo, que ela é uma saída, e vai ser representada apenas por VdA, de forma que essa velocidade está sendo considerada constante ao longo da área. Então essa minha integral vai ser exatamente velocidade vezes área. Aqui também eu tenho um perfil de velocidade constante em relação a dA. Então a minha integral também vai ser velocidade vezes área, também com valor positivo, porque é uma saída. E aqui eu vou ter uma expressão negativa, né, um valor negativo, porque é uma entrada. E como a minha velocidade varia com a área, eu vou ter que de fato realizar a integração. Então a minha velocidade V1 aqui, como uma função de y, também aproximada a uma situação linear, ela vai ser velocidade máxima vezes y sobre h. Como essa velocidade máxima é uma constante e h também é uma constante, ela pode sair da minha integração. Então eu vou ter apenas a integral de 0 até h de y dy, sendo igual, né, às duas vazantes que estão saindo, né, velocidades vezes as respectivas áreas. Então, depois de fazer a integração e isolar o V1, né, eu chego até essa expressão, substituindo os valores, eu chego aqui na minha velocidade máxima. Pois bem, eu espero que vocês tenham gostado aí da questão da análise integral, né, de conservação de massa. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida a gente está à disposição.